Então, pessoal, boa noite novamente. Eu me chamo Ângelo, sou aí um novo tutor de vocês, dessa unidade de competência que a gente está iniciando hoje, né? Unidade curricular, perdão, que é montagem e instalação de redes de distribuição, certo? Se eu não me engano, o tutor de vocês anteriormente era o professor Teófilo, e agora eu estou assumindo essa turma, certo? Então, quero desejar as boas-vindas a todos vocês. Espero que tenhamos, né, um bom curso, um bom andamento aí. Me apresentar um pouquinho, né, minha formação é em engenharia elétrica, tenho especialização em docência do ensino superior e também tenho um mestrado em engenharia de produção e sistemas, né? Além dessas formações, recentemente eu também atuei na concessionária local, né, aqui de Goiás, que é a Inel, participando do processo de habilitação dos eletricistas de rede, certo? Então, eu já tenho uma certa experiência nessa área de rede de distribuição. Esse foi um dos motivos aí que a gente acabou assumindo essa turma, certo? Aí agradeço a presença de todos, peço vocês aí para irem registrando as frequências, certo? E aí a gente já vai dar início, tá ok? Só para a gente ir alinhando, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento a respeito do andamento do curso? Tá tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Posso dar continuidade? Sim, senhor, dá para escutar sim. Tá ok. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Então, Sim. aqui eu estou na turma do Senai Taguatinga, mas na verdade são duas turmas que estão alinhadas, né? Que é a 08 e a 09. Então, aqui já está lá disponível para vocês o cronograma de atividades, né? Então, dessa UC, de montagem e instalação de redes, nós teremos 3 webaulas. Essa primeira de hoje, né, que está acontecendo hoje, vai até às 20h30. A próxima é dia 4 de julho e depois dia 5 de julho, certo? Então, são 3 webaulas. Aqui está a data já definida dos desafios, né, das atividades avaliativas que vocês precisam fazer. Então, inicia 28 de junho hoje e finaliza dia 8 de julho. Então, vocês têm um tempinho razoável aí para poder fazer essas atividades, certo? Então amanhã não vai haver aula não, só para semana? Como? Dia 28, então só para essa semana que vai haver aula, então. Isso. Entendi. Essa semana, a aula vai ser apenas hoje. A próxima que vai era 2 acontecer aulas dia por 4 semana. de julho. Entendi. Vai ser segunda e terça, no caso, na próxima semana. Segunda e terça da próxima semana. Ok. Que essa UC, ela é bem curtinha, né? Então, se vocês verem aí a carga horária dela, ela é bem reduzida. Beleza? Rapidinho a gente vai finalizar ela. Tranquilo? Vamos lá, então. Então, tá aqui a parte de conteúdo do curso, né? Vocês já estão acostumados aí com a plataforma. Aqui no conteúdo já está disponível aí para vocês, né? Tanto o livro didático quanto o conteúdo da UC, certo? Então, vocês clicarem aqui no livro didático, você vai estar disponível aí para vocês já, né? Vocês vêm, clica aqui, ó. E aqui está a apostila, né, dessa UC, que é montagem e instalação de redes de distribuição, né? A UC anterior foi fundamentos de redes. Então, uma noção de redes de distribuição você já tem. Só para mim saber aqui, tem alguém que já atua na área, que já tem uma noção de redes de distribuição ou não? Pelo visto, ninguém atua na área, né? Mas, assim, esse curso vai abrir muita oportunidade para Residencial, vocês. predial, agora rede não. Oi? Residencial, predial sim, rede nunca não. Beleza. Mas o residencial e o predial já dá uma noção fundamental aí para vocês, certo? Principalmente com relação aos conceitos de tensão, corrente, resistência, enfim. Então... Professor, Sim, pode falar. é o Daniel aqui de Brasília, tudo bem? Opa, beleza? Deixa eu te falar, porque aqui em Brasília, aqui, a Neoenergia parece que ela abriu umas vagas para eletricista, aí também no Senai. Também é referente a esse curso que a gente está fazendo também? Provavelmente. Assim, eu não sei como que está sendo a organização aí de vocês, mas aqui, por exemplo, em Goiás,
teve uma parceria entre a Enel, que é a concessionária local, e o Senai. E aí eles formaram algumas turmas de eletricista de redes. Provavelmente aí na escola de vocês também aconteceu isso, né? O Senai provavelmente fez uma parceria com a Neoenergia para formar turmas de eletricista. Então, por exemplo, os eletricistas que saírem do Senai já vão estar empregados, certo? Mas eu não sei como que funcionou esse processo aí, porque isso é específico aí da escola de vocês, certo? Mas você pode procurar saber na secretaria, Sim, porque... não, não, eu tava com essa dúvida porque tinha abrido esses cursos, entendeu? Aí eu até me inscrevi, eu acho que a grade horária, as coisas devem ser relacionadas ao mesmo curso que a gente está fazendo, então. Então não deve ter Não, nada é o mesmo diferente. curso. É o mesmo É o curso, né? mesmo curso. Sim, sim. Inclusive, até ontem nós tivemos aula inaugural com uma turma aí do DF, e provavelmente deve ser essa turma. Mas como o curso de vocês já está em andamento, provavelmente elas vão dar prioridade, né, para o pessoal que às vezes já tem a formação, enfim. Mas tenta buscar, tanto na secretaria aí da escola, quanto no site da Neoenergia mesmo. Vou até mostrar aqui para vocês. Então, vocês podem, quem já está, né, com curso em andamento, vocês vêm aqui, ó, no site da Neo Energia. Então, ó, no site da empresa, tem aqui, ó, quer ver? Vocês estão vendo aí o site, né? Então, vocês entram aí no site, ó. Deixa eu ver. Tem aqui uma abinha aqui embaixo, ó. Deixa eu ver onde é que tá. Sobre nós, sustentabilidade. Aqui, ó, Eu tinha pessoas e achado, talento. professor. Sim, pode Ah, falar. não, eu tinha achado assim, quando você coloca lá curso de eletricista lá na Neoenergia, lá no Google, já automaticamente já aparece. Fica mais Não, fácil. beleza. Bora lá. Curso de eletricista, Neoenergia. Eu sei que é o seguinte, teve uma turma no Gama o ano passado, que eu acho que foi a primeira turma, que assim, 90% do povo lá que concluiu o curso foi absorvido pela ANEEL. Agora esses outros cursos, como está sendo online, não sei, porque lá era semipresencial, teve muita matéria que foi presencial, a própria ANEEL participando e tal, mas esse que nosso que é 100% online. Professor, licença. Boa noite. Pode falar. Boa noite. Esse programa que o colega está falando é da Neoenergia Brasília, Escola de Eletricistas. Ah, sim. Eu estou na página deles aqui. E aqui dá para ver que tem, tem a opção de fazer a inscrição e tal. Então, a respeito desse programa de forma específica, eu não tenho informações para vocês, certo? Mas o pessoal que já conhece aí, né, sinta-se à vontade para tirar dúvida do pessoal que tem as dúvidas aí. Mas caso vocês que já estão, né, com o curso em andamento queiram entrar em contato, encaminhar o currículo para a Neoenergia, podem ficar à vontade, que aí vocês adicionam lá no currículo a previsão de término do curso de vocês, certo? Porque sendo o curso do Senai, já é reconhecido pela empresa, certo? Então aqui, por exemplo, vocês podem vir aqui, ó, na parte de trabalho conosco. Eu vou compartilhar isso lá com vocês, esse link. Aí vocês podem tentar entrar em contato aí. Aí vocês clicam aqui, ó, na parte de trabalho conosco. Ver se vai estar disponível aqui. E aí vocês podem encaminhar o currículo. Eu vou dar uma analisada melhor aqui no site. Vou ver certinho como que funciona. E aí eu encaminho para vocês. Tranquilo? Obrigado, professor. Por nada. Porque assim, a previsão de término do curso de vocês é para daqui a 2 meses, se eu não me engano, né? Isso, parece que Então, está para pagar em agosto, né? isso. Então tem ainda julho e agosto, né? São 2 meses ainda. Então é interessante já ficar de olho nas vagas aí, porque né, a demanda ela é grande. Tranquilo? Beleza. Mais alguma dúvida, mais algum esclarecimento? Posso dar continuidade aqui? Sim, pode Beleza. ser, professor. Pode concluir aí. Beleza. Então, ó, aqui já está disponível, né, a apostila dessa UC. Então, a partir de hoje, vocês sintam-se à vontade aí para iniciar a leitura, né, do material, do livro-texto.
Então, hoje a gente vai comentar a respeito dos principais aspectos, né, do texto aqui. E aqui está disponível também, ó, conteúdo do curso. Vou voltar aqui na página principal. Então, você vir aqui na aba de conteúdo do curso, já está disponível aqui para vocês também, ó. Então, aqui tem a parte de abertura, que é aquela introdução, né, a parte de avaliação, que vocês já estão acostumados. E aqui já tem a situação de aprendizagem que vocês precisam desenvolver, certo? Então, aqui, por exemplo, a situação de aprendizagem de vocês dessa UC envolve o quê? A ampliação de rede primária e secundária, modelo convencional, com instalação de ET. Alguém aí sabe me falar o que significa ET? Ou não? Vocês já viram essa Estação expressão? transformadora? Estação transformadora, muito bem. A gente vai ver ao decorrer dessa UC aqui também, que esse termo aqui, ó, ET, significa estação transformadora. Então, já vamos copiar aqui, ó, e colar o que a gente vai precisar desenvolver, né, nessa unidade de competência. Vou aumentar aqui para vocês, ó. Quando a gente fala ET, em redes de distribuição, significa estação transformadora, certo? Então, ao decorrer dessa unidade, vai estar explícito aí para vocês quais são os tipos de estação transformadora que a gente tem, quais são os modelos. Aqui, por exemplo, redes. A gente tem dois tipos principais de redes. A rede primária, também chamada de quê? Rede de alta tensão. Rede de alta tensão. Geralmente, essa rede de alta tensão, ela tem níveis de tensão elevados, né? 3.8 kV, 34,5 kV. Então, essa é a rede o quê? Primária. Então, na unidade, na situação de aprendizagem de vocês, vai acontecer o quê? Uma ampliação da rede primária, da rede de alta, e também do quê? Da rede secundária. A rede secundária é qual tipo de rede? É a rede de baixa tensão. A rede secundária é a rede de baixa tensão. Então, é onde a gente tem 127 volts, 220 volts ou 380 volts, né? Ou, dependendo da localidade, aí a gente tem outras tensões também, certo? Modelo da rede. Então, ela é um modelo do rede o quê? Convencional. Então, a gente tem dois modelos principais de rede, a rede convencional e a rede compacta. Já foi falado disso para vocês em fundamentos de redes ou ainda não? Já. Certo. Então, a rede característica da rede convencional, a principal característica da rede convencional é o quê? É a rede que utiliza cabos nus, né? Que são os cabos sem proteção, né? E a rede compacta é aquela que utiliza os cabos com aquela proteção plástica, que acaba diminuindo o campo magnético, beleza? Então, ó, de forma inicial, o que a gente vai precisar desenvolver aí, ó, nessa situação de aprendizagem, é a ampliação da rede primária e secundária, modelo convencional, com instalação de uma estação transformadora. Tranquilo? Ao decorrer da unidade aqui, a gente vai entendendo também. Então, bora lá. Ó, isso vai inserir vocês na rotina de montagem de estruturas, além de capacitar a utilizar os equipamentos de trabalho. Essa parte aqui, ó, equipamentos de trabalho de eletricista de redes, vocês já viram aonde? Lá em fundamentos de redes. Então, todo o ferramental, todos os materiais necessários para a execução da parte de montagem de redes já foi passado para vocês. Tranquilo? Então, ó, nela você também desempenhará todas as tarefas necessárias para ler e interpretar projetos. Ó. Isso aqui é importante também, ó, ler e interpretar projetos de planta de distribuição de energia.
colar, copiar aqui, ó, e colar aqui também. Porque a parte de interpretação da situação de aprendizagem, ela é muito importante, porque quando você lê a situação de aprendizagem, você entende o que você precisa fazer, já fica muito mais fácil, certo? Então, essa situação aí de aprendizagem vai auxiliar vocês na quê? Na parte de leitura e interpretação de quê? De projetos e plantas de distribuição. Tranquilo? Vou marcar aqui com vocês. Vou voltar aqui para você. Ó, entender os manuais técnicos específicos das distribuidoras locais, identificar e utilizar os materiais que deverão ser instalados, retirados e substituídos nas instalações em RDA. Alguém aí sabe me dizer o que é RDA? Qual que é a definição de RDA? É rede de Rede de distribuição aérea. distribuição aérea. Muito bem, vocês estão alinhados. Só aumentar aqui. Aí. Então, o significado de RDA. Muito bem, vocês disseram rede de distribuição. Além da aérea, qual que é o outro tipo de rede que a gente tem? A rede subterrânea. Rede subterrânea. Então, os dois principais tipos de rede são esses, rede de distribuição aérea e a rede subterrânea, certo? A rede aérea é aqui, geralmente, na maioria das cidades, tem, né? Que é a rede onde os cabos ficam nos postes, nas cruzetas, enfim. A rede subterrânea é aquela que passa por debaixo da terra, como o próprio nome já diz, certo? Então, aqui, ó, na situação de aprendizagem, de forma específica, vocês vão trabalhar com que tipo de rede? Está até aqui no desenho, ó, as redes aéreas, tranquilo? Então, ó, a seguir, conheça a situação de aprendizagem para iniciar seus estudos. Bora lá. Aqui já está, né, a parte de introdução que a gente leu. Então, ó, ampliação de rede primária e secundária, modelo convencional. Deixa eu só diminuir aqui, só para melhorar aí. Só diminuir o zoom aqui. Beleza, aqui já aparece tudo. Então, ó, imagine que você é funcionário de uma distribuidora de energia. No caso de vocês aí, a Neo Energia. E há algum tempo exerce função de líder de uma equipe de construção de redes de distribuição. Dias atrás, seu supervisor lhe entregou uma determinada ordem de serviço. Outro detalhe aí, ó, quando a gente lidar com serviços, né, em redes de distribuição, essa parte de documentação aqui, ó, ela é fundamental, certo? Então, todo procedimento que vocês forem realizar, qualquer tipo de intervenção que vocês forem realizar na rede, vai ser através do quê? Dessas ordens de serviço aí, tranquilo? Então, ó, a OS ela é extremamente importante, por quê? Porque é ela que vai regulamentar aí o serviço de vocês, certo? No caso aí, ó, a ordem de serviço que vocês precisam atender nessa situação de aprendizagem de forma específica é a OS 5478, né? Então, vamos ver o que essa OS vai pedir para vocês. Então, tá aqui, ó. A Vila Tupã deverá ser energizada. Para isso, será necessário que seja feito um acréscimo de rede, ou seja, uma ampliação de rede primária e secundária com instalação de ET, transformador trifásico 100 kV, para atender a demanda de novas residências instaladas. Então, ó, o que vocês precisam absorver na leitura aí da situação de aprendizagem? Essas características aqui, ó. Então, ó, o que vai ser feito? Ó? Acréscimo de rede, ou seja, ampliação, vou colocar aqui só o que a gente vai ter que fazer, ó. Ampliação da rede primária e secundária com instalação de transformador trifásico 100 kV. Então, ó, em suma, essa ordem de serviço vai ter essa descrição aqui para a gente. Só copiar aqui. Então, essa basicamente é a atividade aí que a gente vai precisar realizar, ó, que é a ampliação da rede primária e secundária e a instalação de uma estação transformadora, né? Então,
estação Nessa estação transformadora vai ter o quê? Transformador trifásico de 100 o quê? 100 kV. Esse kV aqui é o quê? A tensão de alimentação dele, certo? Bora lá. No documento também existem alguns dados para a execução dos serviços, tais como croquis, localização, projeto elétrico, executivo e chaves de manobra para seccionamento e religação do circuito. E também é indicado o trecho onde deverá ser efetuada a conexão para ampliação da rede. Então, quando vocês vêm aqui, ó, e baixa a OS, que já está disponível para vocês vão verificar aqui, ó, o que está descrito, né? O número da OS, a data que ela foi solicitada, né? Então, o pessoal não atualizou aqui, ó, tá em 2013, né, ainda. Mas, independente da data, vocês precisam, né, atender ela. Aqui tem a parte do cliente, né, que é a distribuidora de energia. Aqui o endereço onde vai acontecer o atendimento, enfim. Tem todos os detalhes descritos aí para vocês. Aí, ó, descrição do serviço. Isso aqui, ó, é o mais importante. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, todo o nosso desenvolvimento aqui vai se basear em todas essas atividades. Então, a primeira delas, deverão ser implantados 3 postes de concreto armado circular. Aqui tem o código dos postes, conforme croquis anexo. O que é o croquis? Croquis é o desenho, né? Então, aqui ó, já tem o croquis, já tem o projeto que vocês precisam seguir, certo? Então, essa é a estrutura aqui, ó, que vocês vão precisar montar, tranquilo? Realizar a montagem dessa estrutura, beleza? Vamos lá mais para frente, ver que informação que a gente tem. Executar acréscimo de redes primárias e secundárias em conformidade aos padrões e estruturas da AES Eletropaulo. Então, essa informação aqui, ó, ela é importante. Por quê? Porque toda a documentação, todas as especificações, vocês vão precisar pegar da onde? Dessa distribuidora aqui, ó. Ah, professor, é muito diferente as especificações, os padrões da Eletropaulo para, sei lá, para a Neoenergia? Não vai mudar muita coisa, alguns detalhes basicamente. De forma geral, as concessionárias de forma geral seguem basicamente os mesmos padrões, as mesmas normas, tranquilo? Tanto é que na aula de hoje, por exemplo, eu vou mostrar para vocês as normas específicas aqui da Enel. Mas eu já vou colocar aqui, ó, que o padrão que a gente vai precisar seguir, os padrões, né, vai ser dessa concessionária aqui, ó, Então, essa é a concessionária que a gente vai precisar seguir. Então, tá aqui, ó. Instalar trafo de 100 kVA. Então, na verdade, ó, aquela informação que estava lá na introdução, isso aqui, na verdade, ó, é a potência do transformador, né? Então, vai ser necessário realizar a instalação de um transformador trifásico de 100 kVA. Essa informação de 100 kVA aqui, ó, é informação de quê? Alguém aí sabe me informar? Alguém? É uma unidade de medida, professor? A unidade de medida, muito bem. Essa unidade aqui, ó, ela mede o que para a gente? O VA. Tensão e corrente. Volts ampere. Aí a volts ampere quer dizer que é a quantidade de energia que ela pode fornecer. Exatamente. Então, ó, A tensão e a corrente. Vocês falaram, é a tensão e a corrente. Quando a gente pega aqui, ó, só revisando aí com vocês, né? Quando a gente multiplica a tensão pela corrente, a gente tem o quê? Tem a potência. Muito bem, é isso aí, ó. Então, essa informação aqui, ó, de 100 kVA é o quê? A potência elétrica do trafo. Beleza? Uai, professor, mas não é watts? A unidade de potência não é watts? Quando a gente está lidando com corrente alternada, não sei se já foi passado isso aí para vocês, a gente tem 3 tipos de potência. A potência
ativa, que é em watts. A gente tem a potência Reativa. aparente. Alguém aí já está falando, mas é isso mesmo. Potência aparente, que é em volt-ampere. Deixa eu escrever aqui, ó. Volt-ampere. E a última, que é qual? Potência reativa. Professor, como assim? Essa aqui é em VAR. Alguém já comentou em algum momento isso aí com vocês ou ainda não? Provavelmente em fundamentos de eletricidade já era para vocês terem visto aí. Isso aí. Já sim, o professor Teófilo. Ah, beleza. Ele chegou a comentar do copo de cerveja aí com vocês? Tá aqui. Já, Rapaz, é a agora parte da espuma, né? Exatamente. Estou só revisando aqui com vocês. Potências. Deixa eu colocar aqui para ver se aparece. Então, ó. Tá aqui. Então, ó, potência ativa, só para lembrar aí para vocês, né? Potência ativa é como se fosse a cerveja, que é aquilo que vai o quê? Deixar a pessoa bêbada, né? Então, isso aqui, ó, potência ativa é a cerveja em si. A potência reativa é a espuma da cerveja. Senhor, como assim? O que é a potência reativa? Cita aí um exemplo. Quando o transformador ele vai ser energizado, ele precisa gerar um campo magnético para ele funcionar. Então, essa energia que faz a geração desse campo magnético é como se fosse essa potência reativa aqui, ó. Ela vai produzir trabalho, só que ela não vai ser necessariamente utilizada no quê? Para a realização da transferência de potência, certo? Ela precisa disso aqui para poder funcionar o transformador. Mas para transmitir a energia, né, para reduzir ou aumentar a energia, a gente vai precisar do quê? Da potência ativa, certo? E quando a gente soma a potência ativa e reativa, né, se a gente soma aqui a cerveja mais a espuma, a gente tem o quê? A potência aparente, que é a potência total, certo? Então, essa informação que a gente tem aqui, por exemplo, ó, de 100 kVA, é o quê? A potência total do transformador, que no caso é 100 kVA, certo? Então, só revisando aí mesmo com vocês, que vocês já devem ter visto isso aí. Vamos voltar aqui para a nossa ordem de serviço. Então, aí tem a informação, né, que a gente vai instalar esse trafo, realizar a montagem de quê? Da estação transformadora completa, com proteções elétricas e aterramentos, efetuar as manobras para desligamento e reenergização do circuito a ser alimentado em rede de distribuição aérea, fazer conexões nas redes primária e secundária de energia. No final da rede, deverão ser instalados 2 estaiamentos tipo fino fincado na terra. Isso aqui, ó, é estaiamento. Essa disciplina aqui, ó, ao decorrer, né, da leitura do material aí, vocês vão ver que é esse estaiamento, né? Como que é realizado. Então, essa parte de estaiamento aqui, ela é muito importante, que vai estar inclusa aí na atividade de vocês também. Então, assim, é uma série de atividades. Oi, pode falar. Esse estranhamento aí é aqueles cabos de aço que são colocados nos postes, por exemplo, algum que é canto de esquina, alguma coisa assim que tem mais tração que segura ele? Exatamente. Então, aqui, ó, quando você vir aqui no Google e pesquisar aqui, ó, estaiamento. Estaiamento. É justamente isso aí, ó, esses cabos. Então, quando você tem uma rede aí, né, que tem uma alta carga instalada, né, você precisa fazer o quê? Fazer um contrapeso nela. Aí você faz esses dispositivos aqui, ó, que é o estaiamento, para você contrabalancear a rede. Né? Colocar aqui, ó, já aparece aqui, ó, estaiamento de postes. Então, tem todo o quê? Tem todo um procedimento aí para fazer esse estaiamento. Daqui a pouquinho eu vou abrir uma norma aí com vocês que vai mostrar de forma bem detalhada essa parte de estaiamento. Mas aqui, ó, tem bastante informação a respeito. Beleza?
Vamos só terminar a leitura aqui, aí eu já abro aí para vocês darem uma olhada. Então, vai ser do tipo pino fincado na terra. Anexo projeto, diagrama elétrico, croquis para acréscimo da rede. Então, aqui embaixo, tem o croquis da rede elétrica, certo? E, no caso do projeto, né, que a gente precisa desenvolver, e quais são as estruturas aí que a gente vai precisar instalar, beleza? Então, aqui, ó, tem aqui a estação transformadora de distribuição. Esse ETD aqui significa isso, ó, estação transformadora de distribuição. Aqui tem o nome dos locais, Só né? para mim ou para os outros aí também estão travada a imagem? Travou a imagem no Word aí, professor. Travou a imagem no Word. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui e voltar lá com vocês. Desculpa aí, viu, professor, as interrupções. Não, tem que ser assim mesmo, senão vocês não acompanham. Obrigado aí por avisar. Só voltar aqui. Sim, que eu estava compartilhando Só mudar aqui o compartilhamento. Eu estava compartilhando a janela. Vou compartilhar a tela, que aí dá certo. Então, na verdade, vocês estavam vendo, na verdade, só o Word, né? Vocês não estavam vendo nada dessa ordem de serviço. Antes a gente estava vendo isso daí, mas só que depois, quando você passou o Word, travou lá. Não entendi. É porque eu estava mostrando aqui na internet. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Beleza. Vocês também têm acesso aí. Eu vou mandar lá no grupo aí de vocês essa ordem de serviço para vocês irem analisando. E aí a gente vai fazendo. Tranquilo? Mas contem assim com o meu apoio para o desenvolvimento da atividade. Mas quem vai fazer mesmo vai ser vocês. Tranquilo? Estou aqui só para poder ser o mediador aí dessa atividade. Então aqui, ó, o significado, né, dessas nomenclaturas aqui, ó. ETD, que é Estação Transformadora de Distribuição 1011, vai ter o quê? Na saída da estação transformadora, do transformador, né, vai ter o quê? Ó? 2 disjuntores. Quando a gente fala que disjuntor em rede de distribuição, o que a gente tem, na verdade? São as chaves faca. Você tem que pesquisar. Você pode chamar de disjuntor também. Né? Disjuntor monopolar, rede de distribuição. Você pesquisa aqui, ó, que só mostrou o da rede. Disjuntor, rede de distribuição. É esse aqui também. Vou colocar chave faca. Chave faca aí vai aparecer. Chave seccionadora. Professor? Professor? Pode falar. Não, é porque tinha um microfone aberto aí, tal de Thiago, aí ele tá dando interferência. Tá, vou bloquear aqui. Obrigado aí por avisar. De nada. Então, os disjuntores aqui, ó, esses 2 disjuntores aqui que a gente tem na rede, na verdade é uma rede trifásica, né? Vocês estão vendo só uma linha aqui, ó, mas na verdade tem o quê? 3 cabos passando. Então, que no total são o quê? 6 cabos que estão passando. Né? É porque aqui no esquemático só mostra né, o diagrama unifilar, mas na verdade são 3 cabos, beleza? Que o sistema é trifásico. Então, quando tem esse Dzinho aqui, ó, quer dizer que a gente vai precisar instalar o quê? Esse tipo de chave aqui, ó, chamada de chave seccionadora. Então, essa chave aqui a gente vai fazer o quê? A manobra das redes, certo? Então, aqui, ó, tem uma fotinha mostrando aí para vocês. Ó. Aqui, no caso, é de um religador automático, né? Aqui tem uma fotinha de uma chave. Aqui, ó, essa imagem aqui ficou boa. Então, aqui a gente tem uma chave de cada, uma chave para cada fase, certo? Então, a gente vai ter 2 conjuntos de quê? De 3 chaves em cada uma das redes lá, beleza? Professor, qual que é a diferença da chave faca para a chave fusível? Alguém aí sabe me informar? A chave faca, ela fica ligada direto, né, professor? Sim. E a fusível não? Sim, mas ela tem um elo dentro, né? A chave faca,
Como se fosse uma peça única. Exato. Você Só pelo só bate desenho ela aqui dá para ver, né? Então aqui, ó. Mas é isso mesmo. Ó, a chave faca, ela serve para você fazer o quê? Ligar ou desligar a rede, certo? Então aqui, ó, você vai fazer o quê? A manobra da rede. Deixa eu ver aqui se tem uma fotinha melhor. Então aqui, ó, você vai fazer o quê? Abrir ou fechar ela para fazer o quê? A desenergização da rede, certo? Essa chave aqui, que é chamada de chave fusível, é como você bem disse, ela tem o quê? Um elo aqui dentro. Então, basicamente, a finalidade dela, da chave fusível, é o que? A proteção da rede elétrica, certo? Ou a proteção do transformador. Ela serve como disjuntor também? Serve. Por quê? Porque ela vai atuar na proteção do sistema elétrico. Então, se a gente for avaliar aqui, né, como aqui no desenho do projeto aqui está falando que é o quê? É disjuntor. Então, se é disjuntor, próprio sistema de funcionamento do disjuntor, né? Eu percebi agora aqui, né? Então a gente vai precisar, na verdade, instalar o quê? É desse modelo de chave seccionadora. Por quê? Por causa desse elemento de proteção que tem aqui, ó, que é o elo, certo? Essa chave faca aqui, ó, essa chave faca a gente vai instalar, deixa eu só voltar aqui no desenho. Esse modelo de chave faca aqui a gente vai instalar onde? Vai ser bem aqui, ó. Vai ser bem aqui, ó, chaves normalmente fechadas, certo? Porque nessas chaves normalmente fechadas, tá aqui na legenda, ó, são o quê? São as chaves que a gente vai fazer a manobra da rede. Então, na saída da estação transformadora, a gente vai ter as chaves de proteção, que são os disjuntores, que é esse tipo de chave aqui, ó, que tem o elo aqui para proteger. E onde está normalmente fechado aqui, ó, NF, vai ter o quê? Esse tipo de chave aqui, ó, que são as chaves para poder, normalmente fechadas, justamente para poder manter a rede o quê? Energizada. Se você quiser desenergizar a rede, aí você faz o quê? Você vem aqui e faz a abertura dessas chaves. Mas a situação normal delas é o quê? Normalmente fechado, certo? Então, ó, na própria leitura, a gente vai o quê? Interpretando a situação, né? A situação problema aí que a gente precisa resolver. Beleza? A gente tem um outro tipo de chave também, que é essa aqui, ó. Que é chamada de chave lâmina. O pessoal às vezes chama assim também, que é chave lâmina. É um conjunto semelhante a esse aqui, ó. Só que ao invés do elemento fusível, né? Do fusível aqui, a gente tem o quê? Tem uma lâmina aqui para poder fazer a manobra. Essa lâmina aqui, ela só vai ser aberta se você vir aqui com a vara de manobra e abrir ela, né? Essa aqui não. Essa de baixo aqui, ó, ela vai abrir sozinho. Quando? Quando tiver uma sobrecarga, por exemplo, no transformador, quando tiver um curto na rede, aí você vai ter a atuação desse tipo de chave aqui, que é chamada de chave fusível. Tranquilo? Acredito que os fundamentos de rede vocês já viram isso, né? Pode falar. Ou canela, né? Como o povo chamava antigamente também. Exato. Eu chamo de canela, banana, né? Tem várias nomenclaturas aí. Mas o correto de chamar esse conjunto aqui é o quê? Chave fusível. O conjunto inteiro é chave fusível. Só esse elemento aqui é o quê? É o fusível, né? Tem o fusível que ele é sacado, né? Esse elemento aqui ele sai. E tem o elo fusível. O elo fusível é o que está aqui dentro, né? Dessa banana que o pessoal chama, né? Mas na verdade é do fusível. Então, o Essa elo daí é a fusível, do disjuntor ou é a chave ANF? essa aqui é a do disjuntor, é a da proteção. Disjuntor, né? Porque quando a gente tem disjuntor aqui, ó, quer dizer que é proteção, certo? Porque o disjuntor ele desarma sozinho. A chave NF não. A chave NF ela só vai ser aberta se você vir aqui fazer o quê? A manobra da rede, certo? Vou mostrar aqui para vocês. No caso, professor, só se o eletricista for lá e desligar, né? Para poder Exatamente. desligar e ligar novamente, no caso. A outra não, se Exatamente. tiver uma tensão, alguma coisinha assim, por exemplo, um disparo de raio, alguma coisa que caiu na rede, ela desarma só, né? Esse tipo aqui, que é a chave faca, não. A que vai desarmar sozinho vai ser o quê? Sim, A do chave fusível. fusível. Exatamente.
a que serve para proteger a rede, proteger o transformador, proteger as residências, é a chave fusível. A que serve para manobrar a rede é o quê? É a chave, deixa eu pegar uma imagem melhor aqui, ó. É a chave faca, que é essa aqui, ó. Então, se, por exemplo, nessa rede aqui, nesse trecho aqui de forma específica, cai um raio aqui, por exemplo, nesse poste cai um raio, essas chaves aqui, elas vão continuar o quê? Energizadas, né? Vão continuar fechadas. A proteção mais próxima que tiver aqui, que no caso vai ser uma chave fusível que tiver lá próxima, é que vai fazer a atuação. Tranquilo? Então tem essa diferença. Ei, professor, chave. Pode falar. no caso, essa chave faca aí, ela é usada mais pro religue automático, né? O religador automático, para evitar de cair, o eletricista tem que ir lá toda vez para poder ativar ele novamente. Aí, no caso, quem já faz a religação seria esse religue automático, né? Exatamente. Aqui tem até uma fotinha do religador, ó. Então, o religador automático, como você bem disse, ele fica ligado junto com o quê? Junto com a chave faca. Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma imagem meio ruim, mas dá para visualizar. Aqui embaixo está o religador automático. Ele é operado de forma o quê? Remota, à distância, né? Então, quem opera ele, geralmente é o COD, que é o Centro de Operações da Distribuição. Então, ele é operado de forma o quê? À distância, de forma remota. E aí, aqui em cima dele, tem o quê? A chave faca, que é esse modelinho aqui, ó, de chave faca. Então, quando você quer dar uma manutenção nele, por exemplo, o que você faz? Você vem aqui, ó, e fecha, né, as chaves, porque ele vai estar entre as chaves, né? Então, você vai fechar as chaves para você poder ter acesso aqui, ó, ter acesso a ele, né? Claro que você não vai mexer com ele energizado, né? Tem que ter a equipe, tem que ter o treinamento específico aí para você fazer a substituição dele. Mas no momento da substituição do religador, né, colocar uma fotinha aqui do religador, por exemplo, se for mexer no religador, substituir o religador, você precisa fazer o quê? A desenergização da rede, dependendo da situação. E se não tiver a possibilidade de desenergizar a rede, aí você vem e faz o quê? O jampeamento aqui, faz o fechamento das chaves facas, que são também conhecidas como chaves seccionadoras. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Você entendeu aí? Tudo certo? Certinho. Ah, beleza. No decorrer da leitura do livro-texto aí, vocês vão compreendendo também essas definições. Vamos ver aqui, ó, normalmente aberto, que é um outro tipo de chave, né? A gente vai comentar aí, ó. Chave faca para seccionamento. A gente tem essa aqui, ó, CH. Vamos identificar aqui onde é que ela tá. Aqui no desenho, não... aqui, ó, tem aqui, ó. Então tá aqui, ó, CH1, CH2, CH3. Então, aqui, ó, na CH1, se a gente pegar aqui, ó, CH1, onde é que está a CH1? Aqui tem o número dela, 1112. A CH1 está bem aqui, ó, que é a chave normalmente fechada, que a gente já está comentando sobre ela, né? Então, a gente vai ter esses dois conjuntos aqui, ó, de chaves seccionadoras. Tá aqui, ó, chave faca para seccionamento. Que tipo de chave é essa? É essa aqui, ó, chave seccionadora. Viu? Eu vou montar um esqueminha diferenciando esses tipos de chave aí para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Então, basicamente, a chave faca, ela serve para manobra e a chave fusível, que é essa aqui, ela serve para proteção, né? Então, a finalidade dela não é manobrar, a finalidade dela é proteger. Proteger tanto a rede quanto o elemento transformador, né? O elemento do transformador. No caso aqui, ó, a chave fusível, ela vai ser conectada bem aqui, ó, onde está escrito disjuntor. Tranquilo? Basicamente, os elementos que a gente tem são esses, né? Os elementos que a gente vai precisar fazer instalação e tal. Mas, além deles, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer a instalação de postes, né? Então, essas bolinhas aqui, ó, esses pontinhos pretos aqui, são os postes da rede de distribuição, certo? Quantos postes a gente tem aqui no total? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se eu não me engano, pela leitura lá, a gente vai instalar esses 3 postes aqui. Deixa eu só voltar lá na situação aqui de aprendizagem, só para confirmar com vocês. Quantos postes serão necessários para a gente poder instalar? Então, deixa eu voltar aqui na OS. Isso aqui fala a quantidade de postes. Exatamente, ó, aqui, ó. Deverão ser instalados
3 postes de concreto armado circular. Né? Quais são os 3 postes que a gente vai instalar, então? Então, esses 3 aqui, ó. Na Vila Jaú, Vila Tupã, Professor, na eu acho Vila que eu acho que é subindo para essa Vila Tupã aí. Não tem nada a ver. É a Esse partir aqui? desse ponto. A partir desse ponto aí, é subindo 3 postes aí. Ah, muito Eu bem. acho que é isso. Vamos interpretando junto. Né? Porque essa rede aqui, ela já está o quê? Já está instalada, né? E aqui no ponto de conexão é que a gente precisa instalar o quê? A nova rede. Muito bem, vamos interpretando junto aí. Porque aqui fala que vai ser aonde? Na Vila Tupã, né? Se a gente voltar aqui, ó, na situação de aprendizagem, ó, é justamente só na Vila Tupã que ela deve ser o quê? Energizada, né? Então vamos interpretando junto aí. Valeu aí pela observação. Aí na hora do Não vou serviço falar que era também só tem. para ver se você estava esperto, porque eu estou interpretando junto aí com vocês também. Beleza? Então, o ponto onde a gente vai trabalhar vai ser bem aqui, ó. Então, desse ponto aqui, a gente vai ter que derivar o quê? 3 postes aqui para frente, para a gente poder instalar e energizar a Vila Tupã. Essa rede aqui, ela já existe, né? Então, a gente não vai precisar montar essa rede aqui. A rede que a gente vai montar vai ser a partir desse ponto aqui, ó, ponto de conexão, certo? Então, ó, a interpretação da situação problema, ela já está feita, né? Então, vai ser o quê? Agora é conhecer os elementos que a gente vai ter que instalar, né? Os procedimentos de instalação. Então, o primeiro dos elementos vai ser o quê? Já está falando aqui na situação de aprendizagem. A ordem de serviço, né? Então, ó, vamos para a primeira etapa aí já, que daí a gente já vai adiantando. Ó. Deverão ser implantados 3 postes de concreto armado circular. Vou copiar essa informação aqui, já colocar aqui para vocês. Então, 3 postes de concreto armado circular. Sobre os tipos de postes, né? Então, existem basicamente 2 tipos de postes. Deixa eu só mudar aqui. Tipo de postes. A gente tem o poste de concreto armado circular, que é o que a gente vai precisar utilizar aqui, né, na nossa situação de aprendizagem. E aí a gente tem outro tipo de poste, não está pedindo aqui, mas é importante que vocês conheçam, que é o poste, também conhecido como poste de concreto, né? Geralmente os postes são todos de concreto, poste de concreto duplo, tipo duplo T, duplo T. Qual que é a diferença dos dois? Basta vir aqui no Google, ó. Então, você vem aqui e pesquisar a diferença dos dois, ó. Poste de concreto circular, que é o que a gente vai precisar utilizar, né? Então, tá aqui, ó. Os postes são esses. Muita gente acha que os postes são de concreto maciço, né? A maioria dos postes. Mas não, na verdade, os postes são o quê? Os postes são ocos por dentro, né? O povo acha que é concreto maciço, mas na verdade não é. Então, os postes que a gente vai precisar para a nossa situação de aprendizagem são desse modelo aqui, ó. Poste de concreto circular, beleza? Só que a gente tem o outro também. Poste de concreto duplo T. Então, se vocês vierem pesquisar aqui o duplo T, aqui, ó, o jeito dele é formato diferente, ó. Então, o duplo T é aquele que tem os furinhos lá no topo dele. E ele é o quê? Quadrado, né? Então, se a gente for ver ele por baixo aí, a gente vai ver que ele tem uma estrutura semelhante a um duplo T, por isso que é conhecido assim, certo? Então, esse tipo de poste aqui, geralmente, ela é utilizada aonde? Nas redes de distribuição secundária, certo? Mas aí a gente tem diferentes tipos também, ó. Tem o DT300, esse DT300 quer dizer que a carga nominal que ele pode suportar é de 300 decanewtons. Esse aqui é de 200 e esse aqui é de 90. Como é que você dá para perceber essa diferença? Pela espessura do poste, né? Esse aqui é mais fino, esse aqui é mais grosso, esse aqui é mais grosso um pouquinho, né? Então, esse número que tem aqui na frente do poste indica o quê? A carga nominal que ele consegue suportar, né? Esse aqui é 90 decanewtons, esse aqui é 200 e esse aqui é 300, beleza? Isso vale para os dois tipos,
Poste de concreto circular também tem essas especificações. Vou colocar aqui, ó. Então, a gente tem postes também, ó, com várias resistências, né? Essa tabelinha aqui tá meio ruim. Deixa eu ver se eu acho outra. Então, ó, aqui são todos de 200 decanewton. Deixa eu ver se tem uma tabelinha que mostra melhor aqui. Não tá querendo carregar aqui. Enfim, mas aqui dá para ver que tem várias resistências nominais. 300, 600, 900, 1000. Vários comprimentos, 7,5 metros, 9, 11, né? Então, a gente precisa, primeira etapa, né, que a gente precisa executar é a instalação do quê? Dos postes, tranquilo? Então, ó, conforme croquis abaixo. Então, aqui, ó, os 3 postes, eles vão ser instalados aqui, ó, para poder energizar a Vila Tupã, beleza? Com relação ao procedimento de instalação dos postes, já vou abrir aqui uma norma técnica para a gente poder verificar a respeito, né, o procedimento de instalação dos postes. Então, eu vou aqui abrir com vocês, que é uma norma específica da antiga concessionária aqui de Goiás, que é a CELG. Atualmente, quem está na concessão aqui é a Enel. Não sei até quando, mas, por enquanto, é a Enel que está aqui. Mas mesmo a Enel, ela também utiliza essa norma técnica aqui para poder orientar, certo? Então, aqui vai ter, ó, toda a parte de estrutura para redes de distribuição. Então, ó, chamada de NTC 06. A gente pode se orientar por ela também, não tem problema nenhum. Mesmo a concessionária lá da situação problema, deixa eu só mostrar aqui para vocês. A concessionária lá da situação problema é qual? AES Eletropaulo. Não tem problema, a gente pode utilizar, por exemplo, as normas da CELG para a gente desenvolver aí as nossas situações problema, beleza? Não vai ter muita alteração. Os procedimentos, basicamente, são muito semelhantes. Só mostrar aqui para vocês a parte de fundação dos postes. Então, aqui vai ter a parte de fundamentos, parte de estaiamento, daqui a pouco eu comento. Eu só ir para a parte aqui de fincamento dos postes. As especificações. Essa norma aqui, eu vou disponibilizar lá para vocês já na plataforma, para vocês acessarem. Mas se vocês quiserem já, né, pesquisar aí na internet e pegar essa norma, também está disponível. Mas eu vou disponibilizar lá no AVA para vocês. Aqui tem os afastamentos mínimos. Vamos lá para o que interessa, que é a parte de fundação. Então, tá aqui, ó. Aqui era onde eu queria chegar. Então, para o fincamento dos postes, aqui tem um poste, né? Que tipo de poste é esse aqui, pelo que já foi falado aí para vocês? É um poste de concreto circular ou é um poste duplo T? Isso aqui é uma vista lateral do poste. Duplo T. Muito bem. Então, ó, o poste duplo T de concreto, ele está fincado aqui na base. Quanto é que ele tem que estar dentro da terra aqui para ele estar de acordo com a especificação da norma? Está bem aqui, ó. É de acordo com o quê? Com o comprimento dele. Eu vou copiar essa formulinha aqui, ó. É importante para a gente. Só voltar ali no Word. Já colocar aqui que a gente vai precisar instalar 3 postes de concreto circular. Então, para a parte de instalação dos postes, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar realizar um engastamento do poste, né, conhecido como fincamento também, né? Cada região aí chama tem uma nomenclatura. Mas basicamente é fazer o quê? Fincar o poste lá na terra, certo? Quanto é que o poste precisa estar fincado na terra? É de acordo com o quê? Com o comprimento dele. Então, a fórmula para poder calcular quanto que o poste precisa estar dentro da terra é essa aqui, ó. Quanto que ele precisa
Cadê? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Quanto que ele precisa estar aqui dentro do solo é de acordo com essa fórmula aí. Tranquilo? Então, ó, o engastamento mínimo, de acordo com essa norma aqui, ele deve ser de quantos? 1.500 milímetros, ou seja, 1,5 metro. Então, ó, eu vou copiar essa informação lá. Independente do quê? Do tamanho do poste, certo? Só copiar aqui. Então, o engastamento mínimo deve ser de quanto? De 1,5 metro. 1,5 metros. Se o comprimento do poste for maior, aí você precisa fazer o quê? Realizar essa formulinha. Essa fórmula aqui, ela é estabelecida, esse comprimento mínimo aqui, ó, esse engastamento mínimo de 1,5 metro, ele é definido para o poste de quê? De 9 metros, né? Que é o menor, é o poste mediano, né? Que a gente tem poste de 7, tem poste de 9. Então, se a gente calcular a fórmula para o poste de 9 metros, né? Comprimento do poste aqui, ó, de 9 metros, L aqui é o comprimento. Só colocar o significado aqui para vocês, da formulinha. Então, L é igual a comprimento do poste. E E é a E. Vou colocar minúsculo aqui, senão vai ficar diferente. Deu certo. Engastamento. Essa palavra é meio difícil, vou colocar aqui profundidade. Profundidade de fincamento. Beleza. Então, para o poste 9, a gente faz a formulinha aí, ó, fincamento. Engastamento vai ser igual ao quê? Engastamento. Vou copiar a fórmula aqui, só alterar aqui, fica mais fácil. Para o poste de 9 metros, basicamente, a gente, ao invés de L, a gente vai colocar o quê? 9, que é o comprimento do poste, né? Vou colocar aqui, ó. Para o poste de 9 metros. O comprimento dele, a gente vai dividir por 10 e somar o quê? 600. No caso, vai ser milímetro. Então, um poste de 9 metros, ele tem quantos milímetros? 9 metros é igual a quantos milímetros? 9.000. 9.000 milímetros. Então, aqui a gente tem que colocar a formulinha aqui em milímetros, certo? Então, vai ser 9.000 dividido por 10 mais 600. Se a gente fazer isso aí, ó, vai ficar quanto? A gente fazer essa 1.500. essa continha. 1.500. 1.500 o quê? Milímetros. Que é a profundidade de quê? Profundidade mínima de 1,5 metro que precisa ser fincado o poste. Tranquilo? Ah, professor, e um poste de 12 metros? Quanto que ele precisa estar dentro da terra? Basta você somar o quê? 60 centímetros, certo? Então, vamos fazer a formulinha aí. Ó. Para poste de... colocar aqui, sei lá, 11 metros. Vai ser o mesmo jeito. Poste de 11 metros tem o quê? 11.000 milímetros. Então, você vem aqui, ó, copia a formulinha, só altera os valores aqui. Então, você vai ter 11.000 dividido por 10 mais 600. Quanto é que ele precisa estar dentro da Terra? Não vai ser mais 1,5 metro. Vai ser quanto? 1,70 metro. Vai dar 1.700. Confere? Então, ó, quanto maior o comprimento do poste, maior tem que ser o quê? A profundidade de fincamento dele. Tranquilo? Na unidade de competência lá, na situação de aprendizagem, aqui não pede para poder, aqui não especifica, né, qual que é o tamanho do poste. Né?
Mas é importante ressaltar isso aí com vocês, porque na prática isso acontece. Então, se eu perguntar, por exemplo, qual que é o fincamento mínimo, qual que é a profundidade mínima que um poste precisa ser fincado, né, na situação prática aí de vocês também, vocês já sabem que é quanto? 1,5 metros. Lembrando que esse valor aqui ele é proporcional ao tamanho do poste, né? Esse aqui é o valor mínimo. Mínimo. Então, se tiver um poste de 7, né, o fincamento mínimo é de 1,5 metro. Mas se ele tiver poste acima de 9 metros, no caso, poste de 10, 11, 12, aí você precisa aumentar o valor dessa profundidade. Tranquilo? Alguma dúvida com relação a essa parte? Posso seguir? Professor, ou seja, essa fórmula aí tá, é 10% do tamanho do poste mais 60 centímetros. Exatamente. Sintetizou aí. Você calcula 10% do tamanho do poste mais 60 centímetros. Exatamente. Certo? Em suma, é isso. Vamos continuar aqui? Posso continuar? Vamos que vamos. Pode continuar. Aqui a norma. Beleza. Aqui a norma técnica, ó. Por que o poste duplo T é chamado de duplo T? Porque quando você olha ele por cima, você vê como se fosse 2 T's aqui, né? Então, esse é o motivo aí de você chamar o poste duplo T de duplo T, né? Porque quando você tem a visão superior aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a vista que vocês têm, beleza? Definimos já a profundidade de engatamento. Estaiamento, né? Outro item que a gente vai ter que fazer. Vou voltar aqui com vocês. Estaiamento é qual item? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Então, ó, quando a gente terminar de fazer a montagem da rede, a gente precisa fazer o quê? Estaiar ela, né? Basicamente, o estaiamento serve para poder contrabalancear a rede, né? De acordo com a carga. Então, ó, além do fincamento, a gente vai precisar fazer o quê? Estaiamento. Deixa eu copiar aqui. Então, vamos falar um pouquinho aí dos estaiamentos. Já falamos da parte de fincamento e os estaiamentos. A gente tem 2 tipos de estaiamento. O estaiamento que a ordem de serviço exige que a gente faça é o estaiamento do tipo quê? Pino fincado na terra, certo? Que é esse aqui que já está aqui, ó. Então, é esse tipo de estaiamento, também chamado aqui em Goiás, a gente chama de estai de âncora. Então, basicamente é o quê? Um cabo de aço, né, que é conectado lá na estrutura do poste e ele é fincado aonde? Na terra, né? Para poder fazer o quê? O contrabalanço da rede, né? Então, quando a gente termina de montar a rede elétrica, os cabos aqui, ó, eles são muito pesados, né? Então, a gente precisa contrabalancear através da instalação desses estaiamentos. Outros tipos de redes também são estaiadas. Se a gente for aqui pesquisar, ó, as redes de transmissão, rede de transmissão, são o quê? Estaiadas, né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente vê essas redes aí que tem esses cabos de aço contrabalanceando elas são o quê? Do tipo estaiada, certo? Além das estaiadas, a gente tem o quê? As autoportantes. As redes de transmissão autoportantes, elas não têm o quê? Estaiamento, certo? É apenas a estrutura fincada no solo e aí os cabos passam sem a necessidade de utilização de estaio, certo? Isso aqui vale para transmissão também, beleza? Vamos voltar aqui para a nossa situação. Então, aqui, ó. Além do estaiamento tipo âncora, que é o que é fincado na terra, a gente tem o estaiamento também. Aqui vai mostrar as especificações, que a terra ela precisa estar compactada, né, para o fincamento desse gancho aqui, que vai fazer o estaiamento. Aqui tem todas as definições, certo?
Na terra é necessário que coloque também argamassa, cincamento para fincamento do pino, certo? Não vai fincar ele na terra diretamente, você precisa preparar o local para realizar o esteamento. Ele precisa estar numa angulação aí de 45 graus para realizar esse contrabalanço. Então, aqui tem todas as especificações. Isso aqui é um outro tipo de estaiamento, que é chamado de estaiamento com contraposte. Então, você vai utilizar um outro poste menor para poder fazer o quê? O contrabalanço, né, da carga instalada lá no poste. Né? No nosso caso aí, a gente não vai fazer desse modelo, a gente vai fazer do modelo anterior. Mas para vocês conhecerem aí, existe esse modelo também de contraposte como forma de estaiamento. Tranquilo? Ó, o interessante das normas é que ela aqui já mostra toda a lista de materiais. Ó. Então, aqui no caso, para esse tipo de estaiamento aqui, ó, estaiamento com contraposte, o que é que vai precisar? Que já está tudo escrito aqui, ó. 2 argolas quadradas, uma chapa de estaio, 2 sapatilhas, cabo de aço revestido de alumínio. Então, tá toda a descrição. Um olhar para parafuso, 2 parafusos cabeça quadrada. Então, se você vir aqui na legenda, onde é que estão os parafusos de cabeça quadrada? São 2. Está lá no F30. Então, aqui, ó, através da legenda, você vem aqui, ó, procura F30 aqui no desenho. Então, tá aqui, ó. Vai ser um utilizado aqui, parafuso de cabeça quadrada aqui, e o outro aqui no poste, certo? Isso aqui é só para instalação do estaiamento com contraposte. Tranquilo? Então, na legenda, já consegue identificar todos os elementos utilizados para a montagem das estruturas. Tranquilo? Então, os 2 tipos de estaiamento, basicamente, são esses, com contraposte e do tipo âncora, que é, no caso, o que a gente vai usar para a resolução aí da situação de aprendizagem. Tranquilo? Vamos lá. Aterramento. Vai precisar fazer aterramento do poste? Vamos lá ver se vai precisar. Ó. Fazer conexões da rede primária e secundária. Instalar trafo. Montagem de estação completa com proteções elétricas e aterramentos. Então, vai ter necessidade de fazer os aterramentos. Os postes, né? Todos eles são o quê? Todos os postes, eles precisam ter o quê? Não todos, né? Tem uma definição que a cada vão, a cada 300 metros de vão de rede, a gente tem um poste que precisa ter o quê? Uma malha de aterramento, certo? Basicamente, o aterramento é o quê? É uma haste metálica fincada onde? No solo, para poder fazer o quê? A equipotencialização da rede, certo? Então, esse aterramento aqui vai servir para quê? Para a gente conectar, por exemplo, o neutro da BT. Quando a gente tem a baixa tensão, né? Vou colocar aqui, mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó. Rede de baixa tensão com neutro aterrado. A internet aqui parece que está com problema. Mas na situação de aprendizagem aqui eu mostro para vocês. Aqui tem uma figurinha que vai mostrar isso aí para a gente. Aqui, ó. Então, na rede de baixa, né, a gente tem o quê? Quatro fios, basicamente. O primeiro fio aqui, ó, que é o neutro, né, que vem aqui no primeiro isolador, aqui, ó, ele é o neutro, né? Então, ele precisa ser o quê? Ser conectado no sistema de aterramento, porque ele é que vai ter o potencial o quê? Potencial 0 volt. Então, por exemplo, quando você vai aterrar a rede de baixa tensão, o que é que você faz? Você precisa interligar as 3 fases com o neutro, com o sistema de aterramento, certo? Uai, professor, se eu fazer isso, vai fechar o quê? Um curto na rede. Mas é claro que você vai fazer esse aterramento com a rede o quê? Desenergizada. Você não vai aterrar a rede energizada, né? Então,
no aterramento da rede secundária, deixa eu ver se tem alguma outra imagem mostrando aqui os cabos. Na apostilinha que tem. Com os cabos fica mais fácil de mostrar para vocês. Só diminuir aqui. Isso só para fazer a manutenção, né, professor? Exatamente. Então, para a parte de manutenção de redes, quando a gente precisa, né, fazer a manutenção da rede, e a gente tem que fazer o aterramento da rede, aí a gente vai desligar ela, né, a gente vai chegar nessa etapa ainda com vocês. E a gente precisa fazer o aterramento da BT. E aí deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, esses cabos aqui. Então, na parte de manutenção de redes, quando a gente tem que fazer a manutenção da rede, muito bem lembrado aí, a gente precisa estar o quê? Com a rede desenergizada e com o sistema de aterramento instalado. Então, quando você vai aterrar a baixa tensão, que é a que está saindo do transformador, né, que são esses 4 fios aqui, você vai interligar esses 4 fios. Por que interligar eles? Porque você vai conectar todas as 3 fases que vão estar desligadas com a malha de aterramento, porque o neutro vai estar conectado aonde? Nas hastes de aterramento, certo? Então, a finalidade da instalação do aterramento nos postes é justamente para poder ter esse potencial o quê? Potencial zero. Tranquilo? Professor, alguma dúvida? Pode falar. E quando está fazendo essa manutenção, o motivo de aterrar as 3 fases mais o neutro é para evitar, por exemplo, alguém que tenha um transformador, tenha um gerador, em caso o supermercado, vamos supor assim, próximo, ele, por exemplo, ativar e a pessoa acabar tomando um choque, né? Só para evitar esse tipo de coisa? Exatamente. Não só isso, né? Mas a principal delas é essa. A principal finalidade de você aterrar uma rede para realizar a manutenção nela é justamente para evitar o quê? A reenergização acidental, certo? Então, se por acaso tem uma pessoa que tem um gerador instalado lá na residência. Oi? Seria se por acaso uma pessoa tem... Pode falar. Pode falar, desculpa. Pode seguir aí, professor. Ah, tá. Então, se por acaso a pessoa tem um gerador lá, né? Sei lá, um gerador de placa solar lá na casa dela, que está conectado na rede, só que de forma clandestina, né? E não tá regulado, o eletricista não tem ciência que tem esse gerador conectado lá na residência. O que é recomendado? Coloca o sistema, antes de aterrar, a gente vai precisar fazer o quê? A constatação da rede. Então, se você vai realizar a manutenção, você desligou lá a chave fusível ou a chave faca, você vai impedir a reenergização. Você vai verificar com o detector de tensão aqui se a rede está energizada. No momento da detecção aqui, ó, se já houver algum gerador alimentando aqui, no momento da detecção de tensão, você já vai verificar, certo? Então, você nem vai chegar a aterrar a rede, você vai buscar onde é que está o local que está energizando a rede e você nem sabe, entendeu? Mas, então, a finalidade de aterramento é justamente essa, impedir que haja uma reenergização acidental. Vou abrir aqui com vocês um IT que vai falar disso. Só um instante. Aqui eu tenho algumas instruções de trabalho da Enel. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, aplicação de 5 regras de ouro. Então, isso aqui é um documento interno da Enel que regulamenta os procedimentos de trabalho deles. Então, aqui, por exemplo, ó, vou pegar uma imagem aqui que vai mostrar essa parte de aterramento. Aqui, ó. Então, quando você vai fazer a manutenção na rede, com a rede desenergizada, porque a gente tem 2 tipos de manutenção. A manutenção com a rede energizada, que é o pessoal da linha viva, e a manutenção com a rede desenergizada, que é o pessoal da linha morta, que no caso são vocês. Né? Vocês estão sendo habilitados aí para poder trabalhar com a rede desenergizada. Então, para desenergizar a rede, vocês precisam executar essas 5 etapas aqui. Ó. Desligar ou seccionar, né, a rede, que é fazer a abertura das chaves, tanto a chave fusível quanto a chave faca. Fazer um impedimento ou bloqueio, que é para poder impedir a reenergização.
Terceira etapa, constatar a rede para realmente verificar se não tem nenhum gerador conectado, se a rede realmente está desenergizada. Quarta etapa, fazer a equipotencialização ou aterramento, né, que é a mesma nomenclatura, o mesmo significado, que é o quê? Instalar o aterramento na rede, para poder evitar justamente o quê? Essa reenergização acidental, certo? Então, se por acaso está lá dando manutenção neste poste aqui do meio, e houve algum problema no sistema, sei lá, houve uma descarga atmosférica, sei lá, cai um raio aqui, tá? Que você não pode trabalhar com tempo chuvoso, né? Nem com tempo fechado. Mas vou colocar uma situação hipotética. Teve uma reenergização acidental. Você está trabalhando, a finalidade do aterramento é justamente fazer o quê? Com que haja uma condução da corrente elétrica para aquela haste, justamente para poder fazer o quê? Para poder proteger o eletricista que está aqui atuando, certo? Então, o procedimento de desligamento, de equipotencialização, de desenergização, é justamente para poder garantir a segurança do trabalhador, do colaborador que está fazendo a intervenção lá na rede. Tranquilo? E a última etapa aqui, que é a parte de sinalização. Então, é colocar uma placa de sinalização, é colocar algum elemento lá para poder fazer a sinalização. Tranquilo? Foi solucionada a dúvida aí? Sim, tranquilo. Ah, beleza. Então, ó, a parte de aterramento, mostrar aqui, voltar aqui para NTC, é justamente para isso, para poder garantir aí a segurança de vocês. Então, na situação de aprendizagem, a gente vai precisar instalar esses elementos aí também, que é a parte de aterramento, certo? Aqui, ó, já vai detalhar para a gente alguns tipos de estrutura de redes que a gente tem, né? Aqui tem uma estrutura UP11P, que é uma estrutura de rede monofásica, né? Porque a gente só tem uma fase passando aqui. O tipo de rede que a gente vai montar lá, vamos lá verificar lá na ordem de serviço. Executar a rede primária. Acho que está lá no outro contexto. Deixa eu ver aqui. Acho que está aqui nessa introdução. Situação de aprendizagem. Então, o tipo de rede que vocês precisam fazer, a construção lá, só pegar aqui, é uma rede do tipo trifásica. Só pegar aqui certinho, só para confirmar mesmo se ela é trifásica. Rotina de montagem, tal, introdução, ampliação da rede. Acredito que vai estar aqui. Então, na interpretação aqui, ó, a Vila Tupã será analisada, ampliação. Em algum lugar aqui vai falar que ela é trifásica. Tem transformador trifásico sem KV, professor. Exatamente, obrigado. Aqui, ó. Se o transformador é trifásico, a rede, consequentemente, é o quê? Trifásica também, certo? Então, o tipo de rede trifásica está aqui também na norma técnica, né? Tá? O tipo de rede que a gente vai montar vai estar aqui na frente, aqui, ó. Aqui elas são monofásicas, as redes trifásicas estão aqui à frente. São essas aqui. Como que eu sei que essa rede é trifásica? Porque ela tem aqui 3 discos isoladores aqui no topo, né? Então, essa aqui é uma vista lateral da estrutura. Então, a gente tem 3 discos isoladores, um para cada fase. Então, aqui a gente tem a vista lateral da estrutura e aqui a gente tem a vista superior. Na vista superior, a gente consegue identificar aqui, ó, que são 3 fases que estão passando. Essa aqui é a estrutura mais básica, trifásica que a gente tem. E ela serve para quê? Só para a sustentação dos cabos, né? Então, é a estrutura que usa apenas uma cruzeta. Então, vocês vão ver aqui, ó, que só tem uma cruzeta servindo de elemento de sustentação. E a gente tem aqui os discos isoladores que vão sustentar os cabos e vão isolar a estrutura que está servindo de sustentação, certo? Chamada de estrutura N1. Outro tipo de estrutura que a gente tem, a estrutura N2. Qual que é a diferença dela para N1?
é que agora na N2 a gente utiliza o quê? 2 cruzetas, certo? Essas 2 cruzetas vão aumentar o quê? A carga que ela pode ser uma quantidade de peso, né? E a gente pode fazer também o quê? Curvas leves com ela. Então, se vocês compararem, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, que é a N1, mais básica de todas, os cabos passam o quê? De forma alinhada, de forma reta, né? Essa aqui já, os cabos passam o quê? De forma curvilínea, né? Então, a estrutura N2, ela pode ser utilizada para poder fazer o quê? Leves curvas aí no sistema de distribuição, viu? E vai ter várias outras aqui, ó. A gente tem a estrutura N3. A N3 é conhecida também como estrutura do tipo fim de rede. Por quê? Porque ela vai estar lá no encabeçamento final da rede, né? Esses discos isoladores aqui, ó, são os discos isoladores do tipo suspensão. Também utiliza 2 cruzetas aí para poder fazer o contrabalanço, né, da rede. Então, é um outro tipo de estrutura, também chamada de fim de rede. Estrutura N4. Quando a gente vai instalar chave faca, né, por exemplo, a gente precisa instalar esse tipo de estrutura N4. Por quê? Porque ela vai dar a possibilidade da gente instalar aqui os elementos de manobra da rede. Porque é como se fosse 2 fins de rede, um de um lado e outro do outro. Né? Mais para frente, na outra web aula, eu vou detalhar isso mais com vocês. E vou publicar esse documento aqui também, lá na plataforma, para vocês folheando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode solucionar, beleza? Aqui só mostrar para vocês, por fim, a estrutura do transformador, que é uma que a gente vai precisar. A estrutura do transformador que é monofásica, aqui. Então, essa aqui, ó, a estrutura N3TR, é uma estrutura que a gente vai precisar fazer a montagem dela. Por quê? Porque o transformador é o que vai alimentar as cargas, no caso, as residências, né? Então, a estrutura N3, porque é um fim de rede, né? A estrutura fim de rede, a gente vai ter os elementos de proteção aqui, ó, antes do transformador, que são as chaves fusíveis. Então, a gente tem 3 chaves fusíveis aqui, ó, uma para cada fase, e a gente tem o transformador, certo? Então, aqui a gente tem uma vista lateral, 2 vistas laterais da estrutura, e aqui a gente tem uma vista superior. Nesse tipo de estrutura aqui, ó, se vocês quiserem até sinalizar aí a página que está, essa estrutura, na página 65. Está todo detalhado aqui, ó, os materiais que você vai precisar utilizar para realizar a montagem desse tipo de estrutura, que é a estrutura N3TR com transformador, certo? Voltando aqui, ó, para o nosso conteúdo. Então, aqui, a situação de aprendizagem, então, já foi contextualizada, né? Os elementos aí, ó, da ordem de serviço também. Então, agora, basicamente, a gente precisa o quê? Ver o que a gente vai realizar, né, na situação de aprendizagem. Então, aqui para frente, ó, você vai fazer os 3 desafios, né? Que tem os desafios para você cumprir aí a parte de a realização, né, dessa ordem de serviço. Então, são 3 etapas aí. Ó. Então, para a próxima web que a gente tiver, que fica aí de tarefa para casa de vocês? Realizar a leitura, né, desde o comecinho aqui, né, da situação de aprendizagem, porque aqui, ó, tem alguns desafios. Cadê? Que a parte de conteúdo tem alguns exercícios aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, aqui, ó, depois, né, da leitura do livro, do capítulo do livro, ó, leitura do capítulo 2. Aqui tem o quê? Os exercícios para vocês fazerem depois que vocês fazerem a leitura do capítulo 2 do livro, certo? Então, para a próxima aula, fica aí a atividade de vocês realizarem a leitura, né, dos capítulos do livro e fazerem o quê? Esses exercícios aqui, ó, certo? Então, são os exercícios relativos o quê? A cada capítulo do livro. Aqui, ó, capítulo 3,
tem os exercícios aqui do capítulo 3. Cada capítulo tem uma lista de exercícios referente a ele, para cada desafio, beleza? Então, aqui, ó, desafio 2. Para cumprir as etapas do desafio 2, tem que ter o quê? Ler o capítulo 4 do livro. Fazer o quê? Os exercícios. Então, assim, de acordo com o plano de estudo aí de vocês, né, que vocês já têm, vocês vão realizando essas etapas aí, ó. Instalação de transformadores, né? Então, aqui, ó, tem todas as etapas. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, me coloco aí à disposição de vocês, certo? Então, tem aqui os exercícios também para vocês fazerem. Na verdade, são 4 desafios, né? Tem outro desafio aqui também, ó, que é o último, que é o lançamento de cabos. Tá abrindo aqui para mim. Mas, enfim, para a próxima web, então é importante que vocês façam a leitura, né? Consigam avançar o máximo aí que vocês conseguirem. E se já quiser ir executando a situação de aprendizagem, pode ficar à vontade, tranquilo? Aqueles que já tiverem maior desenvoltura aí, me coloco aí na disposição para atender vocês, tranquilo? Com relação ao conteúdo de hoje, vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma pergunta? O professor, para mim, achei tranquilo. Tranquilo? Então, fiquem atentos, principalmente à questão das datas, porque como é uma unidade curta, né, a UC ela é bem pequena, né, o período de realização dela começou dia 25 e finaliza dia 10. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no calendário. Vocês têm basicamente 2 semanas aí, né? Oi? Eu só achei apertado. Foi o prazo da entrega da última UC, porque eu ainda nem consegui finalizar, para te falar a verdade. Os exercícios que a gente trabalha durante o dia, né? E assim, é muito corrido. Sabe, tem vezes que chega Você fala da UC de acaba nem Fundamentos de conseguindo fazer. Redes? Isso, a última que teve. Ah, entendi. A gente vai verificar aqui, né, a questão da possibilidade de vocês fazerem ainda, porque ainda tem a recuperação paralela, né? Dependendo se vocês não conseguirem entregar no tempo hábil aí, existe a possibilidade de fazer essa recuperação paralela aqui também, certo? Então, como eu não acompanhei a parte de fundamentos de redes, eu não tenho como dar esse feedback para você agora, mas a gente pode verificar isso ainda, tranquilo? Professor, o senhor está assumindo a partir de agora as disciplinas anteriores, então o senhor não vai se envolver, não? Porque não é que eu não vou me envolver, eu preciso de ter o feedback do outro tutor, entendeu? Ah, tá. Porque como foi assim, ele que me... Para a gente dar continuação no curso, tem matéria lá que até hoje tem tempo que já existiu a matéria, não tem nota, não tem nada, tem muita coisa para corrigir. A maioria das matérias anteriores, eles não colocaram nota, saber se a gente se deu bem, se não se deu bem. Português mesmo, não corrigiu, que foi a primeira. Tem um bocado de matéria aí que nunca lançou nota para a gente. Certo. Não, eu vou estar verificando isso aí para vocês, porque eu estou assumindo agora também, certo? Eu assumi essas turmas por agora. Então, provavelmente esses... Pode falar. É porque eu também perdi uns exercícios aí. Você acha que tem algum risco de ficar sem certificado? Porque eu estou com um serviço aqui para mim, eles me fichar, e eu estou esperando só esse certificado. Não, a gente vai verificar a situação aí de cada um de vocês, né? Então, mas como eu estou assumindo agora, provavelmente eu é que vou corrigir essas atividades aí de vocês também, né? Porque a gente está com outras turmas aqui e a gente vai dar feedback sim, certo? Eu falo dessa minha disciplina de forma específica, dessa UC que eu estou assumindo hoje, mas as outras anteriores a gente vai dar feedback para vocês sim, tanto aqui na plataforma quanto individual, certo? Pode ficar tranquilo que uma hora ou outra vai chegar a nota aí para vocês, tranquilo? Beleza, obrigado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar, tanto aqui na plataforma. Eu criei um grupo lá no WhatsApp também, vou mandar o convite aí individual para vocês. Dúvidas com relação a conteúdo, vocês podem tirar comigo que eu vou estar aí à disposição de vocês, tranquilo? Então, lembrando aí a nossa próxima web, que vai ser dia 4 de julho, né? Então, vai ser na próxima semana. Então, segunda e terça aí, ó, da próxima semana, a gente vai ter o web dessa UC aqui, para a gente poder solucionar aí e desenvolver as ideias
relacionadas à situação de aprendizagem. Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, boa noite a todos. Vou finalizar aqui a nossa reunião. Até a próxima segunda. Obrigado, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, galera.